Bom, bem-vindos a todos, né? Muito obrigado por acompanhar mais uma vez aí o nosso conteúdo aqui na Escola Brasileira de Tributos. Hoje a gente está aqui com o Gustavo de Aguiar Ribeiro, que é contador de formação, né, Gustavo? Mas eu acho que o que a gente vale mais a pena destacar aqui na experiência do Gustavo é especialmente a experiência dele na Petrobras, né? O Gustavo trabalhava muito na gestão de projetos para modelagem de bases em Big Data, painéis de aplicação de BI, né, Business Intelligence, e tudo isso em um dos mais complexos softwares de ERP do mundo, que é o SAP, né? Apesar de tudo isso e apesar de estar muito bem na carreira lá na Petrobras, como a gente já conversou em alguns momentos, né, Gustavo? Acabou, então, felizmente, migrando aí para a área tributária, para a área da perícia, inicialmente, né? E foi diretor comercial, posteriormente sócio no escritório especializado em cálculos e perícias, e por final, agora, ao final, há pouco tempo atrás, né, já fundou mais duas empresas, que são, então, um dos sócios fundadores da BITEX, né, empresa especializada em auditoria e consultoria tributária também, e a Tributo Devido, onde você trabalha especialmente com levantamento de créditos tributários, né, Gustavo, aplicando essas técnicas de BI. Espero que eu não tenha esquecido nada aqui. Essa apresentação até mais longa. Eu já ia dizer que eu era contador especializado em BI, tá tudo certo. Já é o essencial, né? Não, perfeito. A gente quer, formação jurídica, o cara tende a ser mais formal assim mesmo, né? A gente tem que ir melhorando isso aos poucos. E, bom, fico feliz aí em ver que o pessoal se interessou pelo nosso tema aqui, porque realmente a gente vem conversando, né, Gustavo, diversas vezes aí nos últimos dias, sobre o quanto esse tema pode ser extremamente relevante agora para a sobrevivência das empresas brasileiras nesse cenário de crise. Então, a gente vai tratar aqui de um tema que a gente chamou de gestão tributária estratégica, mas que tem várias referências, tem vários nomes diferentes aí, a depender de quem está tratando do tema, mas envolve basicamente três grandes pilares que eu penso assim: gestão de riscos fiscais, o financiamento a curto prazo, geração de caixa para as empresas, né? E a referência à relação disso com o custo de captação do capital de terceiros, capital próprio, por que essa gestão tributária pode ser relevante nesse sentido. Estou fazendo aqui uma introdução até para esperar o pessoal entrar, eu vi que a gente já está quase batendo 30 pessoas online aí. Então, já adianto também aqueles que não estão ainda no nosso grupo do Telegram, que possam encaminhar, então, mensagens privadas em qualquer uma das nossas redes. A gente encaminha também o link para entrar no nosso grupo do Telegram, porque tudo que a gente vai tratar aqui hoje, a gente vai tratar de alguns julgamentos, de alguns assuntos, algumas notícias, esses materiais vão estar todos disponíveis no nosso grupo do Telegram para quem nos acompanha por lá também. Então, Gustavo, bom, te agradecer mais uma vez aí por ter aceito o nosso convite, né? Um prazer. E eu queria começar, assim, tratando de um tema que eu acho que vai ser o que a gente vem falando muito aqui também. Eu faço parte da Associação Empresarial de Palhoça, a gente fala muito da dificuldade que os pequenos empresários vão ter nesse novo cenário, né? Então, pensando assim, do ponto de vista de uma empresa, normalmente as pequenas empresas, microempresas no Brasil, elas estão no regime tributário do Simples Nacional, né? Essa questão, quando a gente fala gestão tributária estratégica, parece algo muito mais complexo, muito mais robusto. Mas para uma pequena empresa, se eu sou um pequeno empresário, eu tenho algum espaço para trabalhar com alguma coisa nesse sentido? Como é que funciona isso? Até boa noite, pessoal aí que está entrando, que não me conhece. Pelo menos assim, que a gente está fazendo troca aí de conversar sobre as partes tributárias. Eu e o Henrique, a gente troca muita bola aí, informação do que está acontecendo. E acho que a gente tem que olhar um contexto assim, inicial, antes de eu entrar nessa questão de falar sobre o que elas podem recuperar. Então, pelo menos assim, não sei, o pessoal que está entrando, o sentimento que a gente tem dos nossos clientes é que, inicialmente, estão tudo muito preocupados que eu quero operar, eu não estou operando. Então, eu até recomendo o pessoal que faz a parte tributária, segura, espera as empresas entrarem em operação, que vai vir uma demanda muito grande, tá? Eu não tenho dúvida disso. Seja empresa do Simples, indiferente de qual regime. E aí, aquela questão que a gente sempre teve que as empresas têm o risco de fazer alguma revisão e a Receita meio que ir atrás, de querer fiscalizar, autuar. Então, isso aí já vai começar a ser ponderado pelos próprios empresários, porque existe agora um equilíbrio diferente. Hoje tem um risco de falência e o risco de ser autuado e que pode ser discutido. Mas, entrando nas empresas do Simples, a gente tem que entender que
Existem algumas formas de revisão, sim, do Simples Nacional, e aí a gente fala muito das questões de PIS e COFINS monofásicos, que são produtos que existem, que eles têm um regime diferenciado de tributação lá na primeira etapa da cadeia, tanto monofásicos que são tributários. Uhum. Então, quando tu faz a apuração do Simples, o próprio Conselho Gestor do Simples Nacional, ele já orienta a fazer essa segregação de receita. O que ele está falando? Eu preciso separar os produtos que eu revendi, que tiveram essas tributações com regimes diferenciados, antecipadamente ou concentradamente, lá na primeira etapa, e eu separo para que eu não tenha uma tributação integral lá na etapa final, quando eu vendo para o consumidor. Então, algumas empresas do Simples podem fazer esse tipo de revisão. Tem um benefício rápido, porque é uma revisão que, de certo modo, a Receita tem até 60 dias para dar a resposta disso. Uhum. E aí... Desculpa, Paulo, você... Não, assim, eu vou só trazendo assim, um pouco para a realidade de quem ainda não atua na área, ou talvez para o empresário, para o leigo que está nos ouvindo, assim. No Simples Nacional, a empresa, basicamente, ela levanta ali o faturamento dela, ela paga uma guia unificada, né? Que o pessoal fala daquele documento de arrecadação do Simples, né? Mas, na verdade, então, ela está pagando ali, às vezes ele pode não perceber, mas ele está pagando ICMS, PIS/COFINS ali naquela guia, é isso, né? Porque quando tu faz o Simples, o que ele é? Ele é um conglomerado dos tributos, né? Eu junto num grupo, uma alíquota só, todos os tributos. Então, por mais que não tenha que fazer toda aquela obrigação acessória para recolher cada tipo de tributo, ali em cima do teu faturamento bruto, eu aplico uma alíquota e cada tributo tem um percentual daquela alíquota. Então, a princípio, o empresário está pagando todos os tributos ali, só que a única diferença é a simplificação do recolhimento. Uhum. E aí é nessa questão que ele teria ali uma parcela disso que, dependendo do produto, ele poderia não estar tributando, ou estar tributando menos. Tem, porque é uma orientação da Receita, se eu não me engano, de 2017, que daí ela realmente aceitou essa nova segregação, né, que nós estamos falando do PIS e COFINS especificamente, mas anteriormente o ICMS já se fazia esse tipo de trabalho. Então não é algo que eu posso dizer que é incomum para o contador. O contador realmente ele já sabe que tem que fazer isso. Sim, o que diferencia é que eu tenho uma cadeia de produtos que tem a incidência do PIS e COFINS diferenciado, em regimes diferenciados, e uma cadeia de produtos que tem o ICMS diferenciado. O que tu tem que entender é que não é tão simples tu separar, mas há sim a possibilidade de fazer isso. E de quais setores da atividade econômica que poderiam ter esse benefício? Porque esse ajuste ele faria com que esse empresário pagasse menos, o Simples Nacional. A guia dele teria um valor menor, né? Que setores que teriam esse benefício depois de um ajuste nesse sentido? Olha, olhando assim, até hoje eu estava olhando o relatório da Cielo, do impacto que teve no mercado, e assim, a gente está vendo vários restaurantes tiveram uma redução de 70% das questões de faturamento, e isso é acompanhamento da Cielo, né? Imagina as compras ali no próprio cartão. Sim. Então, assim, nós estamos olhando realmente, vários restaurantes têm a possibilidade de fazer essa revisão, porque a bebida, o líquido, ele é tributado lá na fonte, lá na fábrica, na importadora, na indústria, ele já é tributado. Então, ele pode fazer isso. Normalmente, quando eu faço esse trabalho, isso reduz o valor de 15% a 20% do que ele pagou de PIS e COFINS dentro daquela alíquota. Assim, eu não consigo calcular esse percentual, mas cada tipo de mercado tem suas referências. Por exemplo, a gente vai olhar uma empresa de uma farmácia que agora faturou um monte, e se ela não faz isso agora, ela teve um aumento de faturamento bem grande. Sim, verdade. É uma possibilidade de ela ainda ter, não só faturou muito, mas como agora ainda aumentar a sua robustez financeira. Tá? Não é um caso tão sério. Mas aí vamos olhar empresas de autopeças, as revendas de autopeças. O cuidado que é importante, tá? A gente não pode olhar a indústria e nem prestador de serviço, nós estamos olhando revenda. São revendas de certo. Venda consumidor final mesmo, assim. Então, assim, nós temos a MPM, loja de conveniência, farmácias,
lojas de cosméticos, por parte de cosméticos e maquiagem, tem muito produto que dá para fazer esse trabalho. E esse pessoal dos que tu relatou aí, eu acho que bares e restaurantes com certeza estão sendo muito afetados pela crise, né? Talvez quando voltarem a faturar, poderem pagar menos vai ajudar muito também. E cosméticos, a gente sabe que são produtos que muitas vezes as pessoas cortam nesse momento em que muitos podem vir a perder o emprego, ou enfim, a gente sabe que também são empresas que devem sofrer bastante, né? Então, mas nesse sentido eu vou estar pagando menos daqui para frente, né? Mas eu consigo... Isso. Desculpa, até tu ia perguntar se a gente consegue... À vontade. Mais ou menos isso. Tu vai fazer uma redução das tuas bases de cálculo do Simples Nacional, tu paga menos impostos para frente e tu tem a possibilidade de restituir os últimos 5 anos. Como são empresas do Simples, eles têm um processo diferenciado que demora 60 dias após o protocolo. Tá? E a Receita faz isso porque, em matéria de relevância, se nós olharmos a quantidade do valor arrecadado global da Receita Federal, o Simples Nacional não equivale nem a 6% da arrecadação da Receita Federal. Então, assim, não tem muita relevância. Então, por isso que a Receita não tem muito problema em pagar isso da forma mais ágil. Sim, a gente tem, por mais que esteja a grande maioria das empresas no Brasil, né? A última vez que eu vi, acho que era em torno de 70% das empresas do Brasil eram do Simples Nacional, a fatia que eles pagam na arrecadação é muito menor, né? A representatividade disso é muito menor, né? Interessante. O que mostra também o quanto benéfico que é o regime também, né? Para as pequenas empresas, né? Sim, até acho que é importante pontuar que se tem alguém que orienta, até o próprio empresário, se tem um empresário aqui, que tem que tirar um pouco da mente que a Receita Federal não vai perder muito tempo te fiscalizando. Não vale o custo. Exatamente. Sim, sim. A gente entender como funciona essa fiscalização é muito importante, né? A gente vai acabar falando um pouco mais disso mais à frente também, mas eu acho que já começando por aí, né, as pessoas perceberem que não é um auditor fiscal, pessoa física, vamos dizer assim, que vai se debruçar sobre aquela empresa, abrir lá o livro, registro de CMS, os livros que ainda tem esses nomes da época em que tudo isso era físico, né? E parar para olhar aquilo. Hoje em dia, muito disso é feito por sistema mesmo, né? Isso mesmo. Tanto que até quando a gente faz esse protocolo da restituição das empresas do Simples Nacional, demora em torno de 60 dias, é tudo automático pelo sistema, em coisa de minutos. O tratamento, o cruzamento de dados da Receita é feito em minutos. Então, até o deferimento da Receita Federal é feito em minutos. Então, isso só quando termina o processo é 60 dias, e aí acabou. Aí só para todo mundo entender, vai todo o dinheiro global do que tu levantou de crédito na conta da empresa. Tu recupera dinheiro na conta da empresa, a Receita Federal pagando. Tá, e uma coisa que não se vê todo dia, né? Receita Federal depositando dinheiro na conta do empresário, né? E da empresa, né? E, então, assim, pra gente até, tá, legal, a gente já falou dos setores, do que poderia ser feito, mas se eu sou um contador, um empresário, um advogado que não conhecia esse assunto, enfim, eu vejo que eu tenho um cliente, uma empresa, a minha empresa que pode estar nesses ramos aí, que pode ter esse benefício, o que eu faço agora que eu tenho esse conhecimento? O que tu indicaria, assim, primeiro passo, enfim, por onde que eu vou? Olha, no mínimo tem que trocar uma conversa com o teu contador, tá? Ou com uma orientação jurídica, porque tu tem que lidar com as questões de faturamento, com os produtos que tu está vendendo e o que tu pode e não pode. E aí é bom entender um pouco da lei, os NCMs, o que se aplica, o que não se aplica, tá? E fazer essa segregação certinho. E ter uma forma de fazer essa recorrência, essa nova segregação, para que não tenha esse efeito. Então, é bem isso aí. No mínimo, tu tem que conversar com o teu contador, para ver se está pagando, né? Sim, é verdade, porque daí tu já percebe, já conversa com ele para ver se ele já está fazendo esse trabalho, né? Talvez a empresa já esteja pagando o menor valor possível ali dentro da lei, né? Enfim. Uma recomendação que pelo menos a gente faz aqui para os nossos clientes é sempre olhar, em vez de só receber lá o DAS, né, que é o boleto de pagamento do Simples, solicitar para o contador sempre enviar também a declaração, para ele entender como é que são as formas de apuração para chegar ao valor que ele paga, para não ficar esse mistério que achar que o Simples é só uma alíquota e deu.
Sim, sim, que é só um boleto ali, só uma alíquota e a gente sempre brinca, né, que o simples, quando a gente para estudar, ele não tem nada de simples, né? É simples só para pagar mesmo, né? Para pagar errado, Exatamente. principalmente, né? E, não, legal, realmente eu acho que a gente já viu aí na prática que isso é bem relevante, né, para as empresas do Simples, mas a gente pode também, se alguém tiver qualquer dúvida aqui, pode ir encaminhando aqui nos nossos comentários, depois a gente coloca algumas das informações também lá no grupo do Telegram, para quem quiser ir atrás, enfim, de mais sobre isso. Mas eu queria entrar um pouco agora já a gente tem bastante assunto, né? Eu queria falar um pouco sobre as empresas do lucro presumido, né? Que é o regime ali que não é das maiores empresas, mas já são as empresas um pouco maiores que as empresas do Simples. Via de regra, quem fatura mais de 5 milhões por ano, vamos dizer assim. E se eu fosse pensar numa gestão tributária estratégica para uma empresa de lucro presumido nessa situação, nesse momento, assim, nesse cenário, coronavírus, as perspectivas para o futuro, o que tu recomendaria, assim, primeiros passos, o que eu tenho que analisar na minha empresa? Acho que o primeiro passo para quem está no lucro presumido é replanejamento. Se tu não pagou o DARF referente ao RPJ, a contribuição social, de agora, provavelmente seria agora em abril, abril, né? vai pagar, mas tem gente que faz apuração mensal, aí provavelmente já pagou, Sim. Então tu não consegue fazer. Então, assim, a primeira recomendação é mudar o regime de recolhimento. Sair do regime de competência e entrar para o regime de caixa. O que entra o dinheiro, eu pago. Tá? Então, até para se segurar financeiramente, porque se tu vende algo e tu vai receber a prazo e tu usa o regime de competência, tu pode ter um impacto muito grande para o teu fluxo de caixa. Então, acho que a primeira recomendação é simples, olhar se está no competência ou caixa. A outra questão de replanejamento, realmente, para quem não pagou nenhum DARF, é sentar, fazer uma previsão para os próximos meses, porque nós vamos ter queda aí de 14% no próximo trimestre, pelo menos são algumas previsões que eu tenho visto. Então, assim, muitos cenários que são essas empresas de revenda de produtos que tiveram que parar, mesmo, aí não estou falando farmácia, supermercado, mas nós estamos falando aqui, parte de materiais de construção, loja de departamento. Sim. Então, essas empresas elas têm que começar a rever o planejamento dela se realmente elas vão ter lucro nesse ano. Sim, sim. Porque eu acho que é uma orientação, só para eu finalizar rapidinho. Claro. Uma orientação simples. A tua despesa fixa vai se manter daqui até o final do ano. Se o teu faturamento caiu a 30%, 80%, a despesa fixa já está sobressaindo ao teu faturamento, esquece, sai do lucro presumido, vai no lucro real, tu não vai pagar RPJ, contribuição social, e ainda vai poder utilizar o prejuízo o ano que vem. Sim, verdade, ainda tem isso, né? Ainda tem o crédito nesse prejuízo, né? Eu acho que para quem talvez não esteja tão familiarizado com os regimes, eu acho interessante destacar essa questão do próprio nome do regime, ele já diz muita coisa, né? Quando você tributa ali pelo lucro presumido, é aquela empresa que ela não vai apurar o lucro dela dentro das regras fiscais, ela não vai detalhar isso para a Receita, ela vai simplesmente pegar o faturamento bruto dela, a receita bruta, enfim, e vai tributar sobre aquilo ali um percentual de presunção do que a Receita presume que ela está lucrando, e vai pagar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, sobre aquele lucro presumido. Então, eu vejo, assim, perfeita a sua colocação, porque se a Receita está me obrigando a pagar sobre um lucro presumido, mas eu estou entrando num cenário que, se eu for apurar de verdade, talvez eu não tenha lucro nenhum, então eu vou ficar pagando sobre um lucro presumido que está muito distante da realidade, né? Onde, na verdade, às vezes nem existe lucro, né? E são detalhes, assim, a gente já viu, né, inclusive juntos aí, algumas empresas pagando lucro presumido em situações que não precisava, que a margem do lucro verdadeiro dela era muito menor, ou nem havia, enfim. E também essa questão do nome do regime acho que já ajuda a elucidar muita coisa. E outro ponto que também me chama a atenção é entender que não é só porque a empresa tem um determinado porte que ela é obrigada a ficar no lucro presumido. Ela pode optar pelo lucro real também, né? Quer dizer, o lucro real não é só para grandes empresas, né? A gente vê muito isso, às vezes o pessoal falando, mas não, o lucro real é só para quem fatura mais de 78 milhões por ano. Mas também não é assim, eu posso optar pelo lucro real, né? Sim, alguns mercados, se a gente olhar,
transportadora, dependendo do porte da transportadora, mesmo que ela não esteja dentro do limite do Simples Nacional, a margem dela é muito pequena, então, no fundo, eles vão para o lucro real por causa disso. A margem de lucro deles é muito baixa. E tu também tem experiência bastante com transportadora, a gente trabalha com bastante, e a gente sabe disso. E acho que, assim, porque eu acho que, assim, questão de tentar visualizar o que é lucro presumido, é pensar que tu tem uma receita de 100, tu tem uma presunção de lucro de 8%, então do 8% do 100 eu estou tirando 8, então eu presumi que eu tenho 8 de lucro. Aquilo ali é a minha base de cálculo, é RPJ, contribuição social. Se tu tiver prejuízo, pouco importa, a presunção vai se manter. E é isso que a gente está falando. A hora que tu replaneja e vê que teu futuro, a garantia de tu ter um prejuízo é muito maior, não tem como se manter na mesma escolha. Porque o PIS e o COFINS vai se manter. Se quiser manter a mesma forma de arrecadação, vai ser. O ICMS não vai mudar nada. Agora, o IRPJ, contribuição social, é a hora de garantir, pelo menos, pagar um pouco a menos. Sim. E outra que eu queria destacar também, que eu gostei da tua sugestão ali quanto ao regime de caixa e competência também. Essa tributação pelo regime de caixa é algo que a gente não vê tanto na prática, né? E também envolve um trabalho muito maior pelas contabilidades, até onde eu sei, né? O controle disso, enfim. Mas num cenário de que se espera uma grande quantidade, um grande percentual de inadimplência, também é algo a se considerar, né? E até para os empresários que eventualmente aí estejam nos ouvindo, entenderem essa complexidade para a contabilidade e remunerem isso, né? Remunerem a contabilidade de acordo com esse trabalho. Se você migrar a sua empresa de lucro presumido para o lucro real, a contabilidade deve ficar mais cara, se espera que ela fique mais cara, porque vai ter mais trabalho. Regime de competência e regime de caixa também deve gerar uma remuneração maior para a contabilidade, mas isso vai te fazer economizar muito mais na parte tributária e vai valer muito a pena. Então, o empresário também entender que ele precisa valorizar esse contador, né? Com certeza. Isso não tenho nem dúvida. Né? É verdade, a gente vê que muitas vezes os problemas são assim, pequenos, tem origem nessas coisas pequenas, né? No dia a dia. E a gente eu acho que esses são os principais pontos, eu acho, para o lucro presumido, né? Se mais alguma coisa que tu gostaria de acrescentar, a gente pode ir para o lucro real, onde tem muito mais assunto. O que tu prefere, Gustavo? Não, a gente pula para o lucro real, porque muita coisa que a gente vai abordar no lucro real agora tem efeitos também para o lucro presumido, e a gente faz esse adendo, sabe? Tá, perfeito. Então, bom, agora vamos tratar então do regime do lucro real, né, que é, como a gente já comentou, é o regime que normalmente alcança as empresas maiores, mas também aquelas empresas que têm setores com margem de lucro de operação menor, né? E como o Gustavo trouxe o exemplo das transportadoras. Eu acho que a gente, começando a falar de lucro real, acho que a gente tem que falar de insumos de PIS/COFINS, né, Gustavo? É um assunto que a gente já conversou muito entre nós e que tem aí um espaço enorme para tratar. Mas vou passar a bola para ti, né? O que tu traria, assim? Uma empresa de lucro real, estou pensando em implantar uma gestão tributária estratégica. Que estratégia eu posso usar para me capitalizar nesse momento? Olha, assim, a gente tem aquela decisão do STJ em 2018, quem acompanhou, depois a gente pode até replicar para o pessoal. Sim, colocar lá no grupo. A mudança da análise do que é insumos ou não, baseada em princípios que o STJ pontuou. Então, isso dá muita abertura, utilizando os princípios da essencialidade e da relevância, em questões de causalidade de análise. Então, por mais que tu olhe uma empresa que revende o mesmo produto, ou preste o mesmo tipo de serviço, dependendo da localidade que ele está, ele muda algumas coisas da operação. E aí tu tem uma análise mais profunda do negócio e o que tu pode se fazer. Tu pode ter possibilidades maiores de ter algumas despesas, custos, na verdade, que a gente está olhando a parte de insumos, a parte de custos, que eu posso rever e incluir na minha base de cálculo dos insumos. Isso é bom porque, claro, a gente vai reduzir um percentual, uma alíquota bem grande ali, essa diferença, né, que o regime não cumulativo foi com esse objetivo, né, de tu reduzir essa tua alíquota. Sim. Eu até vou só complementar aqui rapidinho, mas uma situação que eu vivi, porque a gente, assim, falando de insumos de PIS/COFINS, né, para quem às vezes não está ambientado com lucro real,
principalmente porque no lucro real a gente tem a tal da não cumulatividade de PIS/COFINS, né, que nos permite ali então pagar, gerar um débito de PIS/COFINS sobre o que a empresa fatura, mas ao mesmo tempo se creditar, abater esse valor a pagar de PIS/COFINS com o valor da despesa, ou do custo que a empresa teve para gerar esse mesmo faturamento. Então, o sistema buscou talvez algum tipo de equilíbrio ali entre o faturamento e os custos e despesas com esses critérios aí desse julgamento que depois a gente vai deixar ali para os colegas poderem estudar no nosso grupo do Telegram. Mas o que eu já vivi também, já vi acontecer, foi uma empresa, uma transportadora pequena que era o único cliente do lucro real de um determinado escritório de contabilidade, que em razão disso o escritório não tinha nenhum conhecimento sobre essa questão de crédito, de não cumulatividade de PIS/COFINS, e ele simplesmente não gerava crédito nenhum. Então, quer dizer, nem o combustível, nem o próprio veículo ativo da empresa, que a própria legislação claramente permite o crédito, a empresa não se acreditava de nada, ela pagava PIS/COFINS quase 10%, né, 9,25% sobre o faturamento só para título de PIS/COFINS. Então, foi um peso enorme. Quando a gente fez uma consultoria nesse sentido aqui, de gestão tributária nessa empresa, ela levantou um crédito ali, simplesmente aplicando legislação seca naquilo que ela tinha direito, ela levantou um crédito e ficou 1 ano e meio sem pagar PIS/COFINS. Então, eu queria trazer esse exemplo, esse case que eu vivi para comentar sobre a importância. A gente fala, às vezes, insumo de PIS/COFINS e tal, parece um tema complexo, mas é um tema que o colega que atua na área tributária pode gerar um grande benefício para o seu cliente, possivelmente ser remunerado de acordo e, ao mesmo tempo, ajudar na sobrevivência dessa empresa nesse momento, né? Esse tema, se eu fosse trabalhar com uma revisão de insumos de PIS/COFINS para uma empresa de lucro real, esse tema em quanto tempo eu consigo gerar um benefício para o meu cliente, se eu tiver um cliente numa situação de fragilidade? É que assim, tem duas estratégias, tá? Quando tu trabalha com a parte de insumos. Uma é o que é líquido e certo, que tu não tem muita dúvida, pega às vezes alguma decisão do CARF, já sabe que tem algum precedente ali, e aí tu faz a retificação dos últimos 5 anos do período. Praticamente é aquela coisa, né? A partir do momento que tu retifica, eu gero um crédito automático, porque eu estou dentro da receita que eu tinha esse valor que eu paguei esse valor a mais de tributo, né? Vou dizer, a base era maior de creditamento. Isso é uma estratégia, tá? E a outra estratégia que tem é vamos pegar, por exemplo, que a gente até conversou muito sobre a insinuante, né? Que é a do Ricardo Eletro. Sim, boa. E olha que interessante, tá? A do Ricardo Eletro, quando ele teve aqueles insumos em cima de despesas de publicidade e propaganda, ele ele retificou publicidade e propaganda de 2012. Então, ele fez essa modificação em 2017. A decisão do STJ acho que foi em 2018, acho que estava em pauta ainda no STJ. Então, ele não estava ali garantido. Mas ele, estrategicamente, ele ponderou riscos, assumiu que tinha uns critérios que tinham provavelmente eram relevantes, né, que eram os critérios da despesa com publicidade e propaganda, e retificou, foi reduzindo a base dele até para quê? Para ele trazer mais caixa disponível, porque imagina o quanto que ele não teve de possibilidade de crédito para redução, ou não pagamento do PIS/COFINS nesse período. Sim. Eu acho que isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia que eu falo que daí entra a parte jurídica junto, sabe? Não recomendo o contador fazer isso sozinho. Sim, verdade. Isso foi quando eu comecei a ver esse tipo de julgamento, foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, porque a gente sempre fica, quando principalmente não está começando na área tributária, ou longe dos grandes centros, né, longe daqui do núcleo, vamos dizer, da área tributária no Brasil, em São Paulo, enfim, a gente tem um perfil muito mais de sempre buscar ação judicial, vou fazer ação judicial, vou buscar uma liminar, uma sentença, uma decisão, esperar o trânsito de julgado. E, na prática, eu fui realmente vendo essas situações, assim, processos que eu trabalhei, que é de 2009, 2010, que até hoje não transitaram em julgado, não tem perspectiva de transitar em julgado. Eu vi, na minha experiência pessoal, assim, colegas comentando que tinham atendido uma determinada... Eu trabalho com muita parceria, né? E, falando rapidamente, assim, mas uma situação em que o colega me trouxe uma empresa para analisar e comentou, olha, vê o que essa empresa já fez, aí o que a gente poderia atender em parceria para eles. E eu sempre pesquiso o que a empresa já tem de ação judicial, para não repetir o que ela já tenha feito, né?
Só que quando eu fiz isso, eu percebi que a empresa já tinha lá uma ação judicial para discutir termos de férias, avisos pré-indenizados, verbos indenizatórios lá da Folha. E aí esse colega comentou comigo que eles tinham feito uma consultoria extrajudicial para essa empresa, levantado esse crédito, retificado, compensado, e aí o crédito já tinha esgotado, e a empresa já não estava mais precisando. E aí isso me chamou muita atenção, assim, porque essa ação era uma ação de 2008, vamos dizer assim. Essa empresa talvez esqueceu que tinha esse processo judicial. Nunca mais teve contato com o advogado que cuida do processo judicial. Anos depois surgiu alguém que ofereceu uma consultoria num perfil já mais próximo do que a gente está falando aqui. Esse pessoal fechou um contrato com a empresa, levantou o crédito, compensou, utilizou tudo e foi embora. O trabalho acabou e o processo continua lá parado. Quer dizer, o colega que está cuidando do processo judicial nem ficou sabendo que uma boa parte do crédito que ele está discutindo já foi usado. A Receita não percebeu, não notificou ainda, enfim, ainda pode notificar a empresa. Mas me chamou muita atenção, assim, porque quando esse processo acabar, talvez esse colega nem consiga os documentos de 15, 20 anos. A gente teve uma pesquisa recente aí falando que o processo judicial tributário leva 19 anos no Brasil. Então, às vezes o colega vai ficar trabalhando a vida inteira no processo judicial, que lá na frente ele não vai conseguir nem os documentos para usar, e se conseguir vai perceber que o outro ali no meio do caminho levantou aquele crédito e já usou, sabe? É uma situação muito instável para todos. E pelo menos assim, a gente tem que ver a longevidade das empresas, né? Quantas empresas duram 20 anos? Sim, exatamente. E aí no tá lá trabalhando, e às vezes, e por isso que às vezes eu fico olhando, porque as grandes empresas, elas assumem uns riscos maiores, porque na verdade elas querem empreender para virar grande, não querem ficar pequeno. Então, às vezes a mentalidade agora com essa crise vai mudar, tá? Eu tenho certeza disso. Acho que as pessoas vão ficar mais agressivas nas questões de tipo, ou é aquela escolha, né? Ou eu faço isso ou eu posso falir meu negócio. Sim. Eu tenho essa situação, vou sair um pouquinho do insumo de PIS/COFINS aqui, mas falar do ICMS de PIS/COFINS, né? A tese mais famosa aí que todo mundo comenta, talvez um dos casos de julgamentos mais importantes que a gente teve aí nos últimos anos. Muita gente, quando eu conversei com alguns colegas, por exemplo, de Porto Alegre, que tem clientes com perfil mais agressivo, eu comentei com eles sobre a situação do ICMS de PIS/COFINS, que era para ter os embargos julgados agora dia 1º de abril, foi adiado mais uma vez, né? A gente não sabe quando vai ser julgado. Eu comentei com eles assim, poxa, que coisa, né? Esse julgamento que não sai. E eles me falaram, olha, pois é, os nossos clientes todos já usaram o crédito. Aí eu falei, tá, mas trânsito em julgado, assim, todo mundo já teve trânsito em julgado? Não, eles usaram o crédito, tipo, 10 anos atrás e estão esperando a fiscalização, né? Quer dizer, tu tem aí um grande número de empresas no Brasil que está aguardando o trânsito em julgado para utilizar aquilo com segurança, e a gente sabe que esse é o caminho mais seguro, esse é o caminho mais correto, né? Mas, ao mesmo tempo, tu tem a Suprema Corte do país falando que aquela forma de tributar é inconstitucional. E essas empresas todas estão esperando. Enquanto elas estão esperando esses embargos, o concorrente delas às vezes já se creditou, já usou os últimos 5 anos, já compensou e já está lá na frente, né? Quer dizer, às vezes ele pode até ser notificado, depois parcela. É complicado essa situação, né? Porque eu vejo assim, aquela coisa que tu falou, né? Tu ficar 19 anos discutindo algo, então... na verdade, as grandes estratégias tributárias deles é simplesmente o seguinte: eu vou me tributar algo que já tem uma repercussão geral no STF, beleza? Eu só estou esperando uma decisão de embargos, mas assim, a essência da decisão dificilmente vai se mudar, tá? Que é a exclusão do ICMS, na verdade, a característica de ICMS como faturamento, né? Reconhecimento como receita bruta. Sim. E aí eu já vou recalcular, eu já vou ficar me compensando, vou trazer um fluxo de caixa antecipado para mim, tá? Que se eu for esperar todo o processo e eu estou perdendo dinheiro, tá? Eu trago isso, aguardo uma notificação, um questionamento, a uma hora eu vou ter o trânsito, vou me defender administrativamente, e aí a partir do momento que ou tem um trânsito julgado na parte do judiciário, da apelação dele que ele está fazendo, ou no mínimo que ele vai passar de uma fase seguinte, vai entrar com a ação, até a hora que tem o trânsito julgado e perde o objeto do auto de infração. Então, se pensar assim, os caras não estão errados. Porque assim, por que a Receita não reconhece de vez isso aí? Sim. Eu lembro do julgamento da retirada do ICMS e do PIS/COFINS em importação, que foi uma repercussão geral da STF em 2014. Isso apareceu na instrução normativa da Receita
como, enfim, que seria essa forma adequada de tributar, isso apareceu na Instituição Normativa da Receita em 2017. Então, assim, tu tem uma situação que tem uma repercussão geral, 2014, que já é um julgamento que já demorou ali bons anos para acontecer. Quando aconteceu, ainda levou mais 3 anos para a Receita formalizar lá em todas as instituições normativas que essa era a forma correta de tributar, né? Nesse meio tempo, às vezes, o cara já quebrou, né? Quer dizer, tem empresa que não dura nem esses 3 anos, né? E às vezes tu saber fazer essa gestão de risco, que daí que a gente fala que é uma gestão estratégica mesmo da parte tributária, que daí precisa ter a parte contábil e a parte jurídica tá andando junto, que precisa estar muito bem alinhado, porque quem vai gerir o risco vai ser a parte jurídica. Então, é algo que vai dizer se é remoto, se é possível, se é provável. Pois é. E aí a decisão vai ser sempre do dono do negócio, não tem dúvida disso, mas não deixa de ser uma possibilidade. Isso, se tu olhar lá na decisão do CARF da insinuante, cara, eles tiraram receita na verdade, eles reduziram a receita deles das questões de VPC, que é uma verba para propaganda que as indústrias dão na hora de revenda. Eles se creditaram com despesas financeiras relativas a cartão de crédito, que foi uma discussão que a gente teve. Sim, sim. Dentro daquela decisão do CARF, na verdade, eles tomaram uma multa e um valor alto ali. Mas quanto tempo isso não demorou para acontecer? Tá? Ganharam de produtividade de propaganda. E o quanto a empresa não cresceu a ponto de, tipo, beleza, se é hoje 100 milhões para mim, eu faturo, sei lá, então falando em cada eletro, eu faturo só uns 10 bilhões, e 100 milhões, beleza, a gente passou. Ele se capitalizou nisso, né, literalmente, assim, é como se ele tivesse E aí esse é um ponto acho importante, a gente falou aqui um pouco desses temas, dessas questões, da demora do judiciário brasileiro. Mas beleza, se eu sou um empresário, estou numa situação agora de dificuldade de caixa, estou sem financiamento, enfim, já tenho dívidas. Eu acho que eu posso falar até aqui, eu vi o vídeo do Alan Costa, é público, né? Ele publicou no Instagram dele, acho que eu posso falar, que é um excelente consultor de negócios, né? A gente conhece, eu sigo ele, eu sou assinante da AAA Inovação, do portal deles, em que o Alan Costa é sócio do Ricardo Amorim. E ele trouxe ali uma das dicas dele para a sobrevivência das empresas nesse período é simplesmente não pague impostos, né? Ele trouxe o exemplo ali do Simples Nacional, do governo federal, que o governo está diferindo o pagamento, enfim, mas ele falou, olha, nesse período não pague impostos, guarde esse dinheiro para outra coisa, é quase como se ele dissesse, ele não falou isso literalmente, assim, de deixar correr a multa, deixar correr os juros, mas a dica foi nesse sentido, não pague impostos. Mas aí, digamos que eu resolva fazer algo assim, digamos que eu resolva me acreditar de algo, de um insumo de PiscoFins que é duvidoso. Eu, como empresa, quer dizer, como é que eu sei o meu risco para isso? Comentou alguma coisa que está muito ligada ao jurídico da empresa, né? Eu acho que assim, a maior preocupação, pelo menos, de a gente transparecer para quem é dono de negócio é a diferença entre evasão e elisão fiscal. Tipo, nós estamos falando de elisão fiscal, são alguns direitos que não estão 100% garantidos, tá? Na Receita Federal, porque ela está dependendo de uma decisão judicial, ou final de um trânsito julgado, mas que lá no judiciário não se discute mais o objeto. No caso do semestre do PIS/COFINS. Vou pegar uma ação inteira. Aí tu começa a te dizer, cara, nós estamos em momentos de crise. O próximo trimestre vai ser horrível. Vai ser destruidor, porque as pessoas ainda vão ter medo de sair de casa, vão ter medo de comprar as coisas, está faltando dinheiro, muita gente desempregada. Beleza, vai botar um monte de crédito para banco emprestar, né? Que eles estão fazendo isso no Banco Central, botando até empréstimo com compulsórios e tal. Sim. Mas daí, tipo, tu vai olhar ali, aí tu tem, na verdade, o ente banco para emprestar isso. Então, no banco, ele tem o spread dele, tem umas das referências, vai ser a parte como posso dizer, do atraso de pagamentos, né, da inadimplência. Então, não adianta, o spread sempre vai ser alto. Tá? Então, coisas que tu pode fazer, tá? Não a conta risco, mas com risco gerenciável, diferente.
declarando exatamente todas as obrigações acessórias do que tu está fazendo, tu não está escondendo o que tu está fazendo, está mostrando. Eu não estou fazendo ações obscuras ali, eu não estou querendo esconder, tá? Ou mesmo que nem aquele conceito que a gente fala de... quando a gente faz uma mudança de estrutura da empresa só para questão... Planejamento de propósito negocial, né? Que o cara bate muito. Exatamente, tá? Bate muito para propósito negocial. E não é isso que a gente está fazendo. A gente está olhando jurisprudências, recurso repetitivo do STJ, que ele tem uma aplicação de causalidade, então não tem todas as referências de julgado nem no CAF, nem sequer uma orientação direta do CAF, o que pode e o que não pode. Sim. Porque o próprio STJ, com os ministros, falaram, não, assim, eu não tenho como ser direto. Por mais que eu esteja julgando dessa empresa, eu tenho que jogar alguma forma objetiva que reduza a subjetividade. Mas ele tem uma subjetividade pela causalidade. Então, é isso que a gente está falando quando a gente fala de insumos de PIS e COFINS. Quando a gente fala da exclusão de semestre radical do PIS e COFINS, a gente não tem nem dúvida que isso não vai mudar uma decisão nessa STF. Pode modular, mas beleza. Sim. Até eu acho interessante, eu vou até me atravessar aqui, tem a pergunta da Franciele aqui sobre a questão de a empresa buscável e administrativa tendo uma ação judicial em andamento. Esse é um tema que eu até já estudei bastante para trabalhar nessa parte mais jurídica tributária, vamos dizer assim, mas normalmente o que essas empresas costumam fazer, pela minha experiência, Franciele, é que elas nem fazem ação judicial, realmente. Essa situação, por exemplo, com ação judicial em andamento, muitas vezes se faria uma desistência dessa ação judicial, sendo mandado de segurança, que você pode desistir a qualquer tempo, mas muitas empresas nunca nem ajuizam a ação judicial, elas simplesmente utilizam o crédito e aguardam a autuação. Recebendo a autuação, aí sim, fazem todas as defesas administrativas, que levam em média 8, 9 anos no Brasil, Tributo Federal, no CARF, né? E aí, ao final dessa defesa administrativa, se ela perder no CARF, aí sim ela faz um mandado de segurança contra essa autuação ou busca pela via judicial com outro tipo de ação anulatória, enfim. Mas ela faz aquele mesmo mandado de segurança que eu costumo fazer de maneira prévia, buscando o direito da empresa para que ela possa acreditar, é o que essas empresas maiores fazem nesses termos de gestão de risco depois. Elas esperam a autuação e elas fazem mandado de segurança contra a autuação. Assim, é uma das vias judiciais possíveis seria esse mandado de segurança, né? Então, só para explicar essa relação assim, do administrativo e do judicial, sabe? Porque realmente se torna um pouco confuso mesmo. Mas então essa questão, bom, você já trouxe para a gente, Gustavo, que a questão do risco da empresa está muito ligada ao jurídico dela e que seria essa questão de risco remoto, possível e provável, né? Que inclusive tem um reflexo na contabilidade dessas empresas maiores, não tem? Alguma coisa? Tem, mas aí quando a gente entra nas empresas que são SA, algumas empresas maiores que são obrigadas a publicar balanço, aí tem a parte de nota explicativa, que é obrigada a explicar os valores que compõem cada tipo. Na verdade, é uma conta, né? O passivo lá contingente. E aí lá na parte das notas explicativas, tu abre por tipo de risco, né? Ou às vezes nem tem um valor. Se tu olhar o próprio balanço da Petrobras, tem alguns valores que nem entram dentro do balanço do banco patrimonial. Ele só faz uma indicação dentro da nota explicativa. Entendi. Um ponto aqui, depois a gente ainda tem aquela questão da portaria 12 do Ministério da Fazenda, que todo mundo está debatendo, né, que eu queria te perguntar também a sua visão, Gustavo. Mas aqui para os nossos colegas que nos acompanham aí, que sejam advogados ou consultores na área tributária, se ele vendo esse cenário, vendo essa nossa conversa aqui, daqui a pouco ele vai ler um pouco mais sobre o tema, vai buscar esses conteúdos que a gente vai entregar lá no Telegram, por exemplo, e aí ele entende, olha, quero começar a trabalhar com isso. Mas a gente está falando muito de risco aqui e de possibilidade de autuação. A gente sabe que uma empresa, às vezes, do lucro real tem créditos na casa de 5, 10, até mais 20 milhões de reais, né? Como é que esse colega pode fazer para se prevenir ou para, pelo menos, se precaver de qualquer problema que ele possa ter? Porque também, quando se trabalha com números desse tamanho, eu acho que a gente tem que se preocupar, né? Qual que é a tua dica? Assim, as orientações que a gente tem é bem isso aí, ata de reunião, deixar tudo bem registrado, e-mail, relatório assinado pelo dono, com ponderações do risco,
sabe? Acho que eu acredito naquilo, né? Se tu quer empreender, tu não pode estar avesso a risco. Sim, Então, o que tu tá fazendo para ti também é gerenciar isso aí e mostrar para ele. Acho que tem que ser muito claro com o que a gente está fazendo. transparência, né? Uhum. Porque tu vai ter questões assim, vamos mudar um pouco de assunto e ampliar até a forma de revisão. A gente não falou sobre folha de pagamento, verbas indenizatórias de folha de pagamento. Sim. 100% das folhas de pagamento que até hoje eu revisei tem verbas indenizatórias na base de cálculo do INSS patronal e FGTS. Então, assim, 100% não tive hoje, até hoje, nenhuma que fizesse a base de cálculo exato. Sim. E estou falando de verbas indenizatórias que eu tenho consulta da Receita Federal, COSIT, lá dizendo, me orientando o que eu posso excluir. Pacificado, né? Exatamente, pacificado, a Receita Federal me orientando, eu vou só aplicar o COSIT ali. E, claro, eu teria outras questões que teria para o judicial, que seria um terço de férias, se não me engano, os 15 primeiros dias do auxílio-doença, que ainda não tem nada para pacificar. Mas, já tem coisa que a gente pode fazer, tá? E aí, eu prefiro até, posso até passar a bola para ti, porque daí a gente pode entrar numa possibilidade, que eu até escrevi um texto há pouco tempo atrás, mas eu deixo tu falar até sobre isso. O que tu queria comentar aí? Não, é que eu lembrei que eu participei de um evento aqui no CRC de Florianópolis, foi 2016 ou 2017, envolvendo uma norma internacional, na época, a NOCLAR, se não me engano era essa sigla. E aí o que se debateu muito foi uma das coisas que tu trouxe aqui, essa importância da ata de reunião, dos registros, né? A gente ter por escrito mesmo essa decisão do gestor da empresa, do empresário, ciente dos riscos, transparência, até uma questão de ética, né, do advogado, do contador, do consultor, deixar bem claras as questões do quanto que pode ser a multa, do como que isso pode funcionar, até onde vai a elisão fiscal e aonde a gente entra na evasão fiscal, né, até onde a gente vai em termos de planejamento, creditamento com base em jurisprudência, seja administrativo ou judicial, e aonde a gente começa a entrar em sonegação fiscal, em evasão fiscal, que daí não é o nosso objeto aqui, a gente não vai, obviamente não vai entrar nesses aspectos. Mas acho bem interessante essa questão das atas de tu ter o registro físico. Eu tinha mais um comentário para fazer, mas eu acho que vou me lembrar daqui a pouco. Mas então o colega ele teria muito essa questão, né, de buscar esse registro para poder se precaver, para provar aquilo que ele já fez, vamos dizer assim, deixar essa transparência para o cliente, né? Com certeza. Até porque o relatório vai ter toda a base legal, toda a base das orientações da Receita Federal. Sim. Lembrei de algumas situações que eu vivi duas vezes já. Uma, nessa que você falou de verbas indenizatórias, né? A gente tem aí principalmente o aviso prévio indenizado, que já está muito pacificado na solução de consulta, enfim. E eu lembro de um cliente em que a gente fez uma ação judicial discutindo a retirada do aviso prévio indenizado da base de cálculo de contribuições previdenciárias, uma ação antiga. E na época, quando se protocolou essa ação, não se fez um levantamento detalhado do que era a base de cálculo das contribuições previdenciárias desse cliente. Quando a gente resolveu fazer um cálculo mais preciso para entender o reflexo da ação, a gente percebeu que, na verdade, ele nunca tinha tributado aviso prévio. E quando a gente questionou os funcionários da época, os mais antigos, eles falaram, não, quando a gente parametrizou o sistema a primeira vez, a gente viu lá que está indenizado, a gente considerou que não devia estar na base de cálculo. Então a empresa tinha 15 anos já que ela nunca tinha tributado aviso prévio indenizado, sabe? Quer dizer, e nunca foi notificada, e aí nesse momento hoje, se ela fosse notificada, ela ganharia, ela nem seria notificada, na verdade, porque nesse meio tempo o assunto se pacificou, mas quando ela resolveu usar, ainda tinha essa... Então, às vezes o colega, na contabilidade mesmo, na hora de padronizar o sistema, ele acaba adotando alguns desses entendimentos mais agressivos, sem nem perceber o que ele está fazendo, sem nem perceber essa situação toda que a gente está falando aqui, os riscos, as controvérsias, as polêmicas, né? E eu tive uma outra também recente agora, que eu fiz um levantamento a partir do arquivo MANAD da empresa, né, que é aquele arquivo eletrônico da Receita, de folha, e onde de todos os verbos indenizatórios a empresa só estava tributando terços de férias. O resto ela também nunca tributou, nem sabia que não tributava, isso não aparecia no sistema dela, a gente descobriu pelo arquivo MANAD, que ninguém nunca tinha parado para analisar daquela forma. Então é muito interessante, assim, como às vezes tu vê na prática que as pessoas já estão fazendo isso há muito tempo e nem percebem, né? O que até, aproveitando que você está falando, tá ampliando o escopo de folha, né, de pagamento, a gente falando de folha de pagamento, e foi algo que a gente estamos começando a trabalhar e entender que
a partir da entrada do e-social, né, a gente acha que é um assunto bacana para o pessoal entender que quando tu for fazer uma revisão, gerar alguns créditos novos para as empresas, tanto da parte do INSS patronal, tanto da parte PIS, COFINS, IRPJ, contribuição social, até o IPI, né, dependendo do tipo de empresa, de 2019 em diante, ou desde o início que a empresa adotou o e-social, ela começou a ter a possibilidade a fazer a compensação cruzada de créditos previdenciários com os créditos fazendários. Então, se tu gera um crédito baseado na tua folha de pagamento, tu não vai, de 2019 em diante, aquele valor que tu gerou, aquele montante, tu não necessariamente só vai usar no INSS patronal. Tu vai se compensar também no PIS e COFINS, no RPJ, na contribuição social. Então, isso é muito importante porque ninguém está olhando o que a Receita agregou com esse social. Se tu olhar lá, a Instrução Normativa 1810 de 2018, se não me engano. Mas é só pesquisar na internet compensação cruzada, Receita Federal, ele já vai abrir a página, Instrução Normativa, e vai entender lá que hoje tem uma possibilidade a mais de ter o que? Às vezes créditos que vai, tipo, compensado no INSS patronal ia demorar 6, 7 meses, mas tu garante, sei lá, 2, 3 meses de impostos, de tributos federais zerados, praticamente. Pois a gente vê muito o e-social como uma coisa ruim, né? O pessoal teve muito essa questão da implantação do e-social, problemática toda que foram anos, inclusive, que foi adiada a implantação do sistema. Mas aí agora teve esse benefício, vamos dizer assim, teve essa possibilidade da compensação cruzada e isso passou batido por muita gente, né? Esse pessoal que está ganhando essas ações judiciais, aí, ICMS de PIS/COFINS também, ou insumos de PIS/COFINS, eles também vão poder usar esse crédito para compensar a contribuição previdenciária sobre folha, né? Sim, do período do início do uso até agora, todos os créditos gerados ali de impostos de tributos federais podem cruzar. Sim. Porque dependendo da empresa, às vezes ela tem uma empresa de cessão de mão de obra, por exemplo. Ela pode ter uma folha muito grande, mas ela tem uma margem de lucro baixa. Aí ela talvez não pague tanto de imposto de renda ou de PIS/COFINS, ela tem lá uma contribuição previdenciária patronal enorme. Aí ela levanta um crédito com uma tese dessa de PIS/COFINS, mas compensa na contribuição patronal, né? Essa possibilidade é muito válida mesmo, né? Vale muito mesmo esse lembrete aí. E, bom, os outros pontos que eu tinha pensado, que eu tinha anotado aqui para a gente conversar, a gente já foi falando, eu acho, durante a conversa. O que eu queria te perguntar ainda, Gustavo, para a gente até já a caminho de fechar aqui, talvez seja um dos pontos mais importantes aqui da nossa discussão, mas que são principalmente essa portaria, né, portaria 12 aí do Ministério da Fazenda 2012, que o pessoal buscou e que trata da possibilidade de deixar de pagar os tributos federais em situação de estado de calamidade pública. E também tem uma discussão normativa também para as obrigações acessórias, né? Se puder contextualizar um pouco esse assunto aí para quem não está acompanhando esse debate, assim, as empresas estão buscando a possibilidade de não pagar tributo federal, né? É uma portaria que tem da Receita Federal lá que permite, com os estados que decretaram calamidade pública, não fazer essa postergação dos pagamentos dos impostos. E só que aquela coisa, ele tem uns pré-requisitos que não estão ainda publicados, né? É engraçado, parece que tem que ter alguns decretos, e acho que teve uma cidade, numa época de calamidade pública, eu tenho que ver no período de chuva, não sei o que houve lá. Sim. Eu não lembro qual cidade, o nome da cidade. Mas a gente, na discussão ali, eu acho que, contextualizando, né? Existe um problema muito grande em não recolher os impostos, tá? Sim. E aí eu falo porque hoje as primeiras ações da Receita Federal são o quê? São completamente automáticas, cruzamentos de obrigações acessórias para ver se tu cumpriu ou não, o cruzamento da parte de pagamento dos DARPs, e é isso é totalmente automático, assim, não tem um humano fazendo isso. Então, a partir do momento que tu não paga, que a empresa não pagar, assim, tu entra no primeiro filtro para fiscalização. Primeiro ponto. Acabou. O sistema já vai apontar, essa empresa não pagou, já entra no primeiro filtro. E isso é ruim. Porque daí tu pode estar fiscalizado num período muito curto. Por isso que eu recomendo, pelo menos, os meus clientes, e até os clientes que a gente tem em comum,
A recomendação é que tentar buscar o máximo de créditos possíveis, fazer todas as retificações de obrigações acessórias, deixar os valores se cruzarem entre as declarações, para que um valor que eu modificaria, que tenha feito em outra declaração, ele bata exatamente um com o outro, para que esse primeiro, na verdade, a Receita, o sistema olhe que compensou aquilo ali com base num crédito que tu demonstrou em obrigação acessória. Lá para frente, vai ter provavelmente alguns outros filtros, que aí pode ter uma parte manual, até uma inteligência artificial um pouco mais avançada, porque a Receita Federal tem aqueles dois projetos lá, que é o ARPIA e o T-Rex, que o ARPIA é um sistema, o ARPIA é o sistema contágio que faz cruzamento de dados, e o T-Rex é um supercomputador que faz isso. Então, nós estamos falando de um computador que faz cruzamento de bilhões de informações por minuto. É monstruoso isso que ele faz. Então, acho que o princípio desse não pagar, para mim, eu vou ser bem sério, eu me sinto menos inseguro do que realmente, vamos pesquisar o que tu tem. Tá? Sim, Minha última hipótese, a gente vai para esse, sabe, tem que mandar de segurança, como tem escritórios que estão vendendo isso para poder segurar essa ponta. E aí, eu sinto até a decisão que foi deferida, está dizendo que 5 mil empregados lá, que eu não lembro a empresa, acho que era de Paulo Tempo, ele vai ter que manter os 5 mil empregados. Tá aí, beleza, tu já fez a comparação financeira se realmente 5 mil empregados sai tão barato assim? Pois é. Vou postergar os impostos, ainda manter 5 mil pessoas trabalhando. Não vou faturar. Eu vou ter que pagar tudo lá na frente e ainda manter a folha de pagamento. Pesado, né? Pesado. Não, até o colega aqui lembrou também sobre a teoria do fato do príncipe, né? Que foi uma dos fundamentos ali das decisões que a gente viu nos últimos dias. A gente viu aí algumas liminares contrárias, liminares favoráveis em processo que se pediu isso, né? A gente, para quem está no grupo do Telegram, a gente teve já debates bem longos sobre isso lá no grupo. Os colegas trouxeram várias informações ali interessantes. Para quem não entrou no grupo ainda, reitero o convite para entrar no nosso grupo do Telegram. É só mandar uma mensagem nas nossas mensagens privadas aí das redes da Escola Brasileira de Tributos, a gente encaminha o convite. Eu acho que o Instagram já vai tá nos limitando aqui, vai acabar o nosso tempo, Gustavo. Mas aí eu acho que eu já vou fazer, se cair essa ligação, eu faço uma nova ligação e te convido de novo, tá? Pode deixar. Porque esse tema aqui acho que ainda vai mais um tempinho. A gente tem que ver essa questão alguns advogados estão defendendo a autoaplicabilidade dessa portaria, né? Que ela seria automaticamente aplicável, a empresa não precisaria deixar de pagar, porque aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente teve o decreto estadual que permitiu que teria decretado esse estado de calamidade pública. Mas aí você vai ter que lançar o tributo, né, fazer toda a apuração e ele vai ficar lá em aberto. Até a segunda ordem, pelo menos, ele vai ficar aberto no sistema da Receita. A cobrança disso é muito rápida, né? E é bem isso aí, tipo, é complicado, sabe, tu declarar algo e não pagar, o teu risco é muito alto em cima disso. E depois, porque assim, por mais que tu tenha uma decisão de mandado de segurança, o sistema não está parametrizado para mostrar isso. Então, ele vai ter um impacto em cima disso, ele vai se incomodar com muito mais rapidez, assim, na questão de fila de fiscalização. E pode ser que porque a gente é aquela coisa aí, eu estou olhando, parece que teve até uma decisão do TRF4, que acho que foi mandado lá no grupo, que já controlou essa distância. Então, assim, já teve. E a gente não tem nada garantido, sabe? E diferente das questões de crédito, por isso que eu bato muito no ponto do crédito, porque a gente já tem muita coisa pacificada. Tem muita coisa pacificada. Só que para trabalhar com a parte de tributos no Brasil, a parte de creditamento, tem que entender que tu tem que estudar uma vasta jurisprudência, tanto administrativa e judicial, para saber o que pode aplicar ou não e quais são os riscos ou não. Sim. Então, esse é o detalhe. Se tu souber fazer isso, cara, tu vai ter... Isso eu falo para o pessoal aqui que está no mercado. A hora que agora as empresas aqui em Santa Catarina, que abriu agora, as operações vão começar em dia 1º de abril, né?
O dia da mentira vai começar todo mundo a operacionalizar de novo, e aí todo mundo vai começar a sentir que não vai estar vendendo. Vai ter muita chuva de empresário querendo fazer essas recuperações de crédito. Então, agora é o momento de quê? Entender que há algumas possibilidades de elisão fiscal dentro da lei que tu consegue aplicar, que tu já tem, gerenciar riscos e entender que, sim, dá para se fazer muita coisa. Só tomar aquele cuidado que a gente estava falando aqui, quer utilizar a portaria e não pagar os impostos? Mas tu vai botar o teu cliente para que ele esteja na primeira fila lá de fiscalização. Da cobrança, né? Até porque com toda essa situação, todos esses diferimentos também e toda essa redução da operação das empresas, o próprio governo vai arrecadar menos também e o governo vai ter muito mais despesas também nessa situação toda crítica que a gente está vivendo, né? Então, é natural que também a cobrança dos tributos talvez passe a ser até mais enérgica, vamos chamar assim, né? Vai. A gente não tem como prever o futuro, mas assim, a gente sabe que vai ter recessão, a gente sabe que vai ter parcelamento. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que também acho. A União vai abrir um parcelamento e assim vai dar muita vantagem, porque a arrecadação deles não cai muito. É aquela coisa, posterga para daqui 3 meses de pagamento. Simples nacional não tem problema nenhum. Por que não posterga do lucro presumido do lucro real? Né? E a relevância é 94% para 6%. Pô. Sim. Não adianta. Bom, Gustavo, eu queria te agradecer aí por todas as questões, né? A gente tentou tratar aqui de vários assuntos diferentes e eu sei que também, te agradecer pelo teu tempo e por ter nos acompanhado nesse horário, né? E agradecer a todos que nos acompanharam aqui também na live até agora. De novo, quem não está ainda no nosso grupo Telegram, acompanhe no grupo, porque a gente vai levar essas discussões para lá, vai levar essas informações para lá para poder ir mais a fundo. E eu queria aproveitar aqui esse momento também, né, estando aqui com o Gustavo, que é sócio na empresa deles, né, da BITEX, de um amigo nosso em comum aí, o Dr. Bruce Bastos Martins, né, um dos melhores advogados tributaristas que eu conheço, e aproveitar algo que a gente não tinha ainda nem avisado nas redes sociais, não tinha anunciado, mas vou falar aqui para quem está nos acompanhando na live em primeira mão, que é para formalizar o lançamento da nossa plataforma, o lançamento do site da Escola Brasileira de Tributos, que foi algo que muita gente perguntou nesse período todo, né, em alguns momentos, poxa, mas o que é esse projeto da escola? Quer dizer, o que vocês vão fazer? E a gente sempre disse, olha, a gente é um portal para venda de cursos pontuais em matéria tributária para os advogados, para os contadores que querem aprender. Então, a gente está lançando agora o site, né? Então, fico muito feliz de saber que o nosso primeiro curso foi gravado justamente pelo Bruce, nosso amigo, seu sócio, né? E que eu fico muito honrado de ter o Bruce Bastos Martins, que foi meu professor, mestre em Direito Tributário, doutorando em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. E que, então, para quem quiser acessar e conhecer, o link está na nossa bio do Instagram, vai remeter direto para a nossa primeira página do portal, www.ebtributos.com.br. E o nosso primeiro curso vai ser justamente grandes teses tributárias, a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS, os seus efeitos e as novas teses. Então, esse primeiro curso, na verdade, vai tratar justamente desse assunto que foi adiado agora, dia 1º de abril, que era a gente estava esperando a definição, mas não saiu ainda, né? Mas ele a exclusão do ICMS de PIS/COFINS nesse curso, ela é só um exemplo. O Bruce, como a gente também sabe, é alguém que tem um vasto conhecimento acadêmico. Vocês podem assistir a aula 5 do curso ali, ela está liberada gratuitamente para quem quiser assistir. Só entrar lá no nosso site, vai poder ver a aula para ver se vai gostar da forma da abordagem dele. E o Bruce ele trouxe nesse curso todo o conhecimento dele acadêmico até, sim, João, quem está na live tem desconto. Na verdade, já vou me adiantar nesse ponto. Todo mundo vai ter, a gente está disponibilizando em razão dessa situação do coronavírus. A gente sabe que o pessoal talvez tenha mais tempo para assistir o curso, mas que também está uma situação financeira complicada para todo mundo. Então, o curso em si ele vai estar sendo vendido para todo mundo com um cupom de desconto de 30%, que vai estar lá no site. Mas para quem está no nosso grupo do Telegram, vai ter um cupom exclusivo com 50% de desconto, parcelamento do valor do curso em até 5 vezes,
Então, a parcela vai ficar bem reduzida mesmo, vai ficar bem fácil, vai ficar bem acessível, porque a gente quer que o pessoal aproveite para estudar, para se capacitar nesse período, para poder ajudar essas empresas que vão precisar tanto desse serviço a partir de agora. Então, entre em nosso grupo do Telegram. Quem não está no grupo, manda uma mensagem privada que a gente encaminha o link para entrar no grupo. Quem estiver lá vai ter um cupom exclusivo com 50% de desconto e vai poder comprar o curso 5 vezes no cartão, então. E esse curso, ele traz... Eu fico muito feliz, eu fiquei muito feliz de gravar esse curso com o Bruce, porque a gente conversou muito sobre a dificuldade que é para quem está começando na área tributária, de qualquer forma, seja contador, advogado, mas de entender de onde vem uma tese tributária, por que o CMS não pode estar na base de cálculo do PIS/COFINS e o que significa essa decisão do STF. Então, o Bruce tentou fazer aí num curso de menos de 2 horas de vídeo corrido, ele conseguiu fazer toda uma construção acadêmica, teórica, do porquê que as coisas são como são, a relação do direito à linguagem, o julgamento do STF, as teses que saem dali, as teses filhotes que saem dali, e a gente termina o curso ensinando o pessoal a fazer o cálculo da tese e a protocolar essa ação. Então, é um curso que vai totalmente da teoria até a prática. Então, realmente, eu fiquei muito feliz porque era uma coisa que eu queria muito ter feito quando eu quis começar a atuar na área tributária. Eu gostaria muito de ter feito um curso com esse perfil. Então, eu fico muito feliz de estar colocando aí à disposição dos colegas. E feliz de estar contigo também nesse momento aqui, Gustavo, que para a gente é muito importante, aí desde outubro do ano passado, planejando esse lançamento. Então, pô, não podia ficar mais feliz de estar contigo e com o Bruce nesse momento. Não, parabéns aí, acho que, pô, vocês estão entrando com o pé direito, e eu falo não só pelo Bruce ser meu sócio, mas porque o cara é muito fera mesmo, assim, na questão tributária. É excepcional o conhecimento do Bruce. É um cara que é um profissional que come livro por dia, então ele já é verdade. mais come. Então, a gente tem umas discussões bem bacanas sobre questão de macroeconomia, a gente entra em umas discussões profundas e o Bruce é um cara muito legal de conversar. Parabéns aí para você, eu também fico feliz. Muito obrigado. Esse pessoal aí que tá entrando, que participou da live, assim, eu fui muito técnico até, desculpa, a gente fica aqui no dia a dia debatendo, e aí, no fundo, a gente vai trocando, que eu já estou na rotina de conversar com diversos profissionais. Uhum. E eu recomendo até, acho que o único tipo da recomendação que eu passo nesse período que a gente está passando aqui de quarentena, que está para sair, cara, aproveite essa última semana, se envolvam num projeto muito pesado de desconstrução, para tu ficar desfocado nessa maluquice que a gente ficar aqui preso dentro de casa e não ter esse acesso, que tu fique nesse foco, que uma hora a gente vai sair, e a hora que sair, nós que estamos no mercado aí, o negócio vai fluir muito, tá? E sucesso para todo mundo, que mercado para todo mundo vai ter. É verdade, concordo plenamente. Obrigado mais uma vez aí, Gustavo. Então, pessoal, link está lá na bio do Instagram. Quem ainda não está no grupo do Telegram, nos peça o convite, porque lá vai ter 50% de desconto. E está então formalizado e oficializado o lançamento da nossa escola. Um abração, Gustavo, porque quando passar tudo isso, eu te dou um abraço pessoalmente aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais, um abraço.